Bem-vindos ao Entre Uma Parada e Outra, o podcast da Residência de Medicina de Emergência da Escola Paulista de Medicina, professor Aécio Góes. Eu sou o João, o seu host hoje, e comigo, ninguém na verdade, hoje eu estou sozinho. Me deixaram sozinhos aqui os meus co-hosts para falar sobre o que eu quiser. E se eu posso escolher, eu vou escolher desastre. Então hoje o nosso tema é Medicina de Desastre, como responder a um desastre. Como que eu respondo? O que eu faço naqueles primeiros 15, 20 minutos? O que eu faço com uma resposta de uma forma geral? Então, vamos junto, vamos lembrar. Desastres são um evento de grande monta, onde o dano é superior ao que o sistema consegue absorver. Então, em termos médicos, o que eu quero dizer é o seguinte: eventos de desastre são aqueles em que a gente não consegue absorver um grande fluxo de pacientes, seja por falta de equipe, por falta de espaço ou por falta de suprimentos que a gente tenha para esses pacientes. A gente discutiu isso tudo no último episódio de desastres. Se você não ouviu, volta lá e se inteira disso. Mas de qualquer forma, a gente vai hoje discutir nesse contexto como que eu respondo. Então, para avaliar de uma forma mais correta, o certo é dizer que o desastre ele pode ser dividido em 3 momentos. Então, um pré-evento, que é tudo que pode acontecer antes do desastre propriamente dito, tudo que acontece até o desastre. O evento em si, que é o desastre, onde os danos físicos, pessoais vão acontecer. E o pós-evento, que é onde a gente vai lidar com os danos e daí tentar voltar para a normalidade. Após o que a gente vai ver que não é uma coisa muito real, em geral a gente diz para voltar a uma nova normalidade. Mas, de qualquer forma, a resposta de desastre, então, começa muito antes do evento em si. Começa no pré-evento. A gente divide esse pré-evento em 2 fases. A fase número 1, e ela vem número 1 porque ela é muito importante ser a primeira, é a fase de mitigação, que é a fase de prevenção do desastre. Aqui a gente vai avaliar as medidas públicas, como a obrigação de uso de segurança, uso de EPI, medidas de proteção para o trabalhador. Esse tipo de coisa vai ajudar a reduzir o número de vítimas. Quando o desastre invariavelmente acontecer, a gente vai conseguir potencialmente evitar esse desastre completamente, evitando um número de vítimas acima do que o sistema consegue absorver. O segundo nível é a preparação. Então, nessa fase, a gente vai criar métodos de preparação para quando o desastre acontecer, incluindo quais são aqueles planos de resposta, o protocolo institucional, como que você vai agir dentro da instituição, treinamentos, simulações que a gente faz com frequência e a preparação estrutural mesmo do sistema para você estar pronto para o sistema conseguir absorver todas as pessoas quando o evento acontecer. A ideia da medicina de emergência, da medicina de desastre, é que essas 2 fases aconteçam o tempo todo, constantemente, até que o evento em si aconteça, para a gente evitar o maior número de vítimas. Então, a resposta do desastre, a medicina de desastre em si, a grande parte dela, 2 das 4 fases que a gente tem, acontecem antes do desastre acontecer. E uma medicina de desastre bem feita evita que o desastre em si aconteça. A gente diminui potencialmente a incapacidade do sistema de não absorver esses pacientes. Mas é lógico que é impossível bloquear completamente os desastres. Então, quando o evento ocorre, a gente passa para a próxima fase, que é a fase de resposta. A resposta propriamente dita, a aplicação de protocolos, a aplicação de triagem, a criação de planos de resposta, o plano P que a gente chama, e é nessa fase que a gente vai focar mais hoje. O que eu faço quando essa fase acontece? A 4ª fase, que acontece depois disso, é a recuperação. Ela começa quando as vítimas ainda estão sendo tratadas, na coleta de dados, na avaliação de respostas. A gente vê como foi a aplicação dos nossos protocolos, como é que foi a resposta do nosso evento, e a gente já se prepara para um próximo evento para ter uma resposta melhor. E
nesse meio tempo da recuperação, você vai tendo também um planejamento de criar um retorno à normalidade. A gente considera dizer, em geral, uma nova normalidade, um novo normal. As coisas vão ser diferentes daqui para frente, porque todas as sociedades mudam no momento que você tem um desastre. Então vocês veem as 4 fases. É interessante lembrar que o que é cada uma das 4 fases. Então, mitigação, preparação, em seguida a resposta e a recuperação. Então, quando você pega alguém que não sabe o que está fazendo, não conhece medicina de desastre, conhece só os termos por cima, você vai ver muita gente, a gente viu isso muito no Covid, fazendo equipes de mitigação do Covid no meio da pandemia. Muito tarde, você já perdeu o bonde, ou a fase de mitigação teria que ter acontecido antes. Você não se preparou para um evento de grande monta de crise respiratória, então agora não é a hora disso acontecer, agora é uma hora de resposta e recuperação. Mas então, voltando ao nosso assunto de hoje, você, na sala de emergência, recebe uma notificação, alguém te liga, ou você vê no noticiário, ou acontece na rua onde você está, um evento com múltiplas vítimas. E que são muito mais vítimas do que você sabe que aquele serviço consegue absorver nesse período curto de tempo. Então, você percebe que você vai responder agora a um desastre, quer você queira, quer não, quer exista um sistema programado de resposta no seu serviço ou não. O que eu faço nos primeiros minutos? O que você, como emergencista, tem que saber fazer? A gente vai focar em 7 pilares. São 7 coisas, 7 focos que você vai ter que fazer. E o primeiro, antes de qualquer outra coisa, é a criação do sistema de comando de incidentes. O SCI, às vezes aqui no Brasil ele é mais conhecido como SICOI, o Sistema Integrado de Comando e Operações em Emergência. É um sistema hierárquico, flexível e escalável. É um sistema muito bom para responder a desastre. Ele responde a qualquer evento. E a gente vai focar nele num próximo episódio, porque ele é muito grande. E ele é muito importante, ele merece o seu próprio episódio, assim como o nosso próximo tema. Mas o que você vai fazer é o seguinte: ativa o sistema de comando do seu hospital, ou cria um, e coloca na cabeça desse sistema de comando a pessoa mais preparada para responder aquele evento. Seja qual for, você vai avaliar qual é o nível do evento e vai criar um sistema de comando. Se for um emergencista, em geral é a pessoa mais apropriada, mas talvez, como no caso, se estiver pegando fogo em algum lugar, a pessoa mais apropriada seria um bombeiro, alguém capaz de fazer a resposta daquela situação. Sempre lembrar que o certo é colocar a pessoa mais capacitada em desastre e no evento que aconteceu. Você vai criar um local para que todas essas coisas aconteçam. É importante que isso seja bem organizado, porque todas as regras, todos os planos, todas as estipulações, determinações vão ter que vir do sistema de comando. E é muito importante que todas as pessoas, todos os membros do hospital estejam cientes da criação do sistema de comando e entendam a função hierárquica que o sistema de comando daqui para frente vai ser o responsável por coordenar esse desastre. Então, o que o sistema de comando decidir, o que for planejado pelo sistema de comando, tem que ser aplicado. Isso precisa de uma determinação, uma compreensão de todas as partes, e é sempre bom que o sistema esteja bem organizado nesse ponto. E é lógico que isso raramente é uma verdade, muito incomum a criação de sistema de comando. E quando ele é criado, em geral, ele é feito por pessoas por valor hierárquico, não por valor de conhecimento. Então o que vocês vão ver vai ser muito chefe seu querendo ser parte do sistema de comando de incidentes, não a pessoa mais capacitada para a criação, mas a pessoa com o maior ego, em geral, vai ser o comandante do sistema do SCI. Uma vez criado, uma vez estipulado o SCI, a gente vai partir para o segundo pilar
nossa determinação, que vai ser a triagem desses pacientes. A gente vai ter um grande número de pacientes e uma das partes mais importantes da resposta ao desastre é a gente triar essas vítimas. A triagem tem que ser muito bem feita. Existem modelos específicos. Se eu perguntar para você agora qual que é o modelo de triagem que você vai aplicar, 90% das pessoas vão responder o START, mas existem outros muito melhores do que o START, e nós vai ser um outro tema que, assim como o SICOI, merece o seu próprio episódio só para conversar sobre isso, mas de qualquer forma você vai definir um sistema de triagem e vai determinar um oficial de triagem, alguém responsável pela avaliação da triagem. E essa pessoa tem que ser experiente, ela tem que saber como fazer uma boa triagem, alguém especialista naquilo, trauma ou emergência, se for uma questão traumática, da parte clínica, se for um emergencista ou um clínico, se for alguma coisa mais clínica. Lógico, sempre um emergencista vai ser a melhor opção nesse tipo de situação. Vai ser importante criar áreas específicas para essa triagem, lembrar sempre de descontaminação. Às vezes o paciente vai estar contaminado, esse paciente não pode entrar contaminado no hospital, senão ele vai contaminar outras pessoas, vai contaminar a equipe. E o oficial de triagem vai ser uma das pessoas responsáveis por fazer com que isso aconteça de uma maneira organizada. Criar rotas, determinar qual que é o protocolo que vai ser usado, como que ele vai ser usado, quem vai aplicar. É importante colocar uma pessoa com conhecimento aqui, porque você pode ter um oficial de triagem mais alto, com pessoas subordinadas a ele, respondendo diretamente a ele, que não tenham tanto conhecimento. Então, elas realizam a triagem e passam isso para o oficial, para que você consiga aumentar o seu volume de equipe sem precisar necessariamente ter um aumento de profissionais no local. O seu próximo passo é avaliar a sua capacidade de surto. Então, você vai designar um oficial de capacidade de surto, também uma pessoa experiente, e essa pessoa vai ter a responsabilidade de avaliar todas as áreas de cuidado de pacientes. Então, será que tem um lobby onde eu posso colocar pacientes? Será que eu tenho um auditório que eu posso colocar pacientes? Será que eu tenho um estádio, local que eu possa, próximo ao hospital, colocar esses pacientes, talvez pacientes mais leves, para que eu possa acessar essas pessoas? Esse é o papel desse oficial. Ele também vai andar por todo o hospital e vai avaliar quais são os serviços que nesse momento precisam ser realizados. Então, se tem uma cirurgia eletiva que não precisa acontecer nesse momento, essa cirurgia vai ser pausada até que o evento principal, o evento que precisa de mais recursos, seja tratado, e depois as cirurgias eletivas, os tratamentos eletivos, os tratamentos de menor acuidade vão ser avaliados. Vai avaliar também veículos para transferência desse paciente. Ele vai avaliar todas as capacidades do hospital de atender mais pessoas por coisas que talvez não estejam sendo usadas. E vai determinar uma área, lógico que é a parte que a gente não gosta, mas sempre tem que lembrar, um morgue, onde os pacientes que vierem a falecer vão ser colocados. O nosso quarto pilar, é um dos pilares mais importantes também, é a segurança. Tem que criar claramente e identificar claramente um oficial de segurança e uma equipe de segurança associada com essa. Tem que colocar áreas de risco, colocar seguranças em porta, porque as pessoas vão estar sofrendo uma situação grave, uma situação mais importante, e a compreensão de que algumas questões de triagem, algumas questões de alocação de paciente não vão ser tão fáceis de compreender para as pessoas. Então, se não tiver uma segurança bem determinada, é possível que tanto outros pacientes que precisam passar à frente por uma questão de triagem, quanto a equipe médica que precisa se deslocar de um local para outro,
acabe sofrendo agressões ou seja exposta a riscos químicos, biológicos, radioativos, dependendo do tipo de situação que você tiver, do tipo de evento. É importante que a segurança esteja ciente e proteja essas pessoas. Né? Então, seja isso na questão de bloquear áreas de acesso ou mesmo escoltar equipes e pacientes conforme for necessário. O quinto pilar é o pilar de comunicação. E o pilar de comunicação é tão importante que dentro do sistema de comando, dentro do SICOI, existe claramente um oficial de comunicações públicas, que é um dos postos mais altos do SICOI, que é a pessoa responsável por comunicação. E não só comunicação dentro do sistema, então cada pessoa tem que estar o tempo todo recebendo todas as informações, então esse oficial vai ter que garantir que existam comunicações dentro do hospital, telefone, walkie-talkie, pager, o que for necessário, para que todo mundo dentro do hospital consiga se comunicar, e também comunicação com a parte de fora, tanto com grandes comunicações com pacientes, como comunicação com a imprensa, e receber informação de fora e triar essa informação para o quão verdadeira essa informação é. Então, tentar não deixar informações falsas, desinformação chegar na equipe, nem chegar nos pacientes, para não causar estresses maiores, não causar problemas maiores. Então, o oficial de informação é um dos postos mais importantes. Essa pessoa vai ter que avaliar todas as informações, vai ter que ter certeza que todas as informações, todos os planos que o SICOI criar, cheguem a todos os envolvidos. No sexto pilar, a gente tem logística e suprimentos. Essa é uma área também extremamente importante, é um dos pilares do SICOI, que vai garantir a avaliação o inventário de equipamentos, os recursos que a gente tem, o que a gente pode utilizar, o que pode ser trazido de outros lugares, talvez. A gente cancelou algumas cirurgias eletivas agora lá no centro cirúrgico, para que alguns pacientes vão precisar. Será que eu não consigo trazer equipamentos do centro cirúrgico? Eu não consigo trazer equipamentos, trazer medicações do centro cirúrgico para emergência, trazer equipes do centro cirúrgico para emergência, para atender esse influxo maior de pacientes. Isso é tudo parte da responsabilidade do inventariado. E também discutir a avaliação de transferência, a movimentação de recursos entre um local e outro. Às vezes o hospital tem outros hospitais irmãos, ou tem outras unidades próximas que não vão receber parte desse fluxo. Às vezes é mais fácil transferir os equipamentos, transferir coisas para o hospital que está tendo a resposta maior, do que tentar transferir pacientes, que acaba tendo uma questão mais complicada. Outra coisa que eles têm que avaliar com segurança é os serviços de manutenção, para ter certeza que tudo que está sendo necessário nesse momento vai estar funcionando, mantendo o funcionamento dessas coisas. Às vezes, numa resposta mais longa, você precisa que algumas coisas recebam uma manutenção com mais cuidado. Isso tudo vai variar de caso a caso, lógico, mas nesse caso é importante para que ele avalie aquele material e para também evitar manutenções que não sejam essenciais. Então, se chegou um comunicado de que hoje à noite o sistema eletrônico dos pacientes vai receber um update, precisa ficar desligado, essa manutenção não essencial vai ser postergada para um novo dia, até que a situação seja controlada e ela possa ocorrer sem atrapalhar mais o serviço. Você não quer que os médicos estejam atendendo os pacientes, no meio do serviço o sistema de informações saia do ar por algumas horas. E tem que mudar todo o protocolo de funcionamento. Isso é muito importante. O sétimo e último recurso, e eu prometo que eu estou terminando já, gente, é recursos humanos. A gente falou que um dos grandes problemas, uma das definições de desastre, é que eu não tenho equipe o suficiente. Até agora a gente lutou contra
o espaço não ser o suficiente, equipamentos e recursos não serem o suficiente, e agora a gente vai lutar contra a equipe não ser o suficiente para atender esse número de pessoas. E é isso que os oficiais de recursos humanos vão trabalhar. Eles vão fazer contato com gente que está fora da hora de serviço, para aumentar o número de equipe mesmo, o staff que esteja com capacidade de atender. Eles vão estabelecer plano de contingência para comida, água, local de descanso, determinar horas específicas. Ninguém vai ficar aqui trabalhando por 15 horas. Deu o tempo certo, você tem que parar, você tem que ir se alimentar. E a gente não faz isso por conta própria. É uma coisa que você vê em todas as equipes de resgate, você vê isso nos bombeiros. Os bombeiros não param de atender o incêndio enquanto não tiver tudo seguro. Você tem que estar lá impedindo eles de se pôr em risco. E isso é uma parte do objetivo dos recursos humanos aqui. Também vão avaliar para que tenha certeza que as pessoas que estão entrando são mesmo da equipe de saúde, são mesmo parte da equipe médica, vão dar credencial, dar um time de suporte psicossocial, tanto para pacientes quanto para a equipe de resposta. Então a equipe médica, a equipe de segurança, todos vão estar em uma situação psicossocial importante, e isso é um dos objetivos da criação do grupo de recursos humanos, é avaliar essa necessidade. Então é isso. Quando você junta todas essas ferramentas nos seus primeiros 20 e poucos minutos de atendimento, você consegue criar um sistema bom de inicial para que você responda àquele desastre que você está tendo. O que eu preciso fazer a mais, o que eu preciso avaliar, a gente vai discutir nos próximos episódios. Então, usando essas ferramentas, você está pronto para praticamente responder qualquer tipo de desastre, para inicialmente preparar o seu sistema para qualquer situação. E é lógico, todos esses pontos podem ser extremamente aprofundados, e nós vamos fazer isso nos próximos episódios. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve aí. A gente vai ter mais episódios dessa série de desastre. Se todo mundo gostar, coloca suas dúvidas, sua opinião, suas informações extras que eu não coloquei, para a gente discutindo ainda mais aí na nossa parte de mensagens aqui pelo Spotify. Ou, se você quiser mandar mensagem, perguntar para a gente mais diretamente, pode mandar lá mensagem no Instagram da Medicina de Emergência da EPM, o @emergênciaepm. E eu fui o João, eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.